E nós vamos falar agora sobre a Zambelli, a Carla Zambelli, que o Alexandre de Moraes fez mais um absurdo agora e determinou a prisão definitiva dela, mandou uma petição para a Câmara dos Deputados ordenando a perda do mandato, congelamento de salários e coisa e tal, e prisão imediata dela, o que é um absurdo. Ele deveria solicitar a prisão, não ordenar a prisão à Câmara dos Deputados, porque conforme a Constituição brasileira é o Legislativo que decide se ela será presa ou não. E além disso, ele já pediu a extradição dela à Itália, o que é mais um absurdo nessa história. Vamos entender como é que anda esse caso da Zambelli aqui. Essa notícia foi sugerida por Gabrizordi, policial que dormiu e não prendeu a Zambelli, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais um absurdo, né? Vocês sabem, a Zambelli está sofrendo um processo porque ela teria participado daquela invasão de servidores lá no STF. Na verdade, o servidor invadido foi do CNJ. Ela teria contratado o hacker lá, o Delgatti, para invadir o servidor. O Delgatti invadiu o servidor, ele confessou isso. Mas ele disse que fez isso a mando da Zambelli, né? Se realmente foi isso ou não foi isso, eu não sei. O fato é que ela foi condenada pelo STF e ainda faltava recurso, só que o recurso dela já foi julgado e foi, por unanimidade, foi rejeitado os recursos da Zambelli. Com isso, a condenação dela transitou em julgado e daí o Alexandre de Moraes mandou o Ministério da Justiça formalizar o pedido de extradição da Zambelli e comunicar à Câmara da perda de mandato. Que história é essa de comunicar à Câmara da perda de mandato, né? E é isso que eu acho, isso que eu quero ver o que o Hugo Motta vai fazer, porque é uma vergonha, é uma humilhação ao legislativo, né? O Alexandre de Moraes ele pode até solicitar a perda de mandato dela, pode determinar a prisão dela, mas tudo isso tem que ser pedido à Câmara, porque, conforme a Constituição brasileira garante, um deputado só será preso com a anuência da Câmara, ele não pode ser preso de outra forma, né? E antes dele ter a prisão, o mandado de prisão dele, ele não pode iniciar o processo de extradição dela. Ainda não tem mandato de prisão para ele, ou seja, de novo, esse mandado de prisão que o Alexandre de Moraes inventou aqui deveria ser primeiro aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu acho muito importante o Hugo Motta se tocar disso daqui, porque mesmo que supostamente ele não goste da Zambelli, não quero nada disso daí, não quero nada a ver, deixa prender ela. O problema é que isso hoje é usado com a Zambelli, amanhã, Hugo Motta, pode ser usado contra você, né? Você sabe que o Alexandre de Moraes, que o STF não são muito seu amigo não, né? Ou do seu pai, ou de outras pessoas da sua família. Ou seja, essa arma que está sendo usada contra a Zambelli hoje pode amanhã estar apontada para você. Eu espero que o Hugo Motta faça a coisa correta, coloque em votação a prisão da Zambelli e, eventualmente, imagina a situação disso tudo, né? Tá a imprensa aqui toda empolgada, aqui o Globo todo feliz aqui, já pediram a extradição, já falaram que ela perdeu o mandato, já mandou o mandado de prisão definitivo, não é mais prisão provisória. Isso é uma coisa importante, porque, de novo, extradição por prisão provisória é uma coisa rara, tá? Até pode acontecer, mas não é muito comum. Tipicamente é pedido extradição quando você já tem a prisão definitiva. Esse foi mais um caso que diferencia, é mais um item que diferencia o caso da Zambelli do caso do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. O Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio eram prisões preventivas, ainda não foram julgados por nada. Até porque não foram julgados porque o STF sabe que não tem nada contra eles. Tudo que tem são as críticas que eles fazem na internet, não tem lógica isso daí. Agora, no caso da Zambelli, já teve o trânsito em julgado da sentença, ou seja, aqui já teve com o recurso, com a rejeição dos recursos dela. É uma coisa meio patética esse negócio de recurso no STF, porque você é julgado pelo STF e o recurso é no próprio STF, ou seja, você não tem o duplo grau de jurisdição, que é uma das garantias do devido processo legal, e com isso ela já está condenada de forma definitiva, né? Então, são as duas definições, as duas diferenças que tem no caso dela. Primeiro, que existe um crime real no caso, que é a invasão de um servidor do CNJ. Isso não é uma coisa simples, tá? Isso não é uma coisa pequena. Você pode dizer que mas não tem prova, não sei o que lá, que a defesa dela foi tolhida. E eu não duvido disso não, tá? Que houve perseguição nesse caso. Mas o fato é que é diferente do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, em que não tem crime, cara. Crime de falar, isso não é crime, né? Ela criticou o pessoal lá do STF.
criticou as urnas eletrônicas, criticou o Fábio Shor, lá, o policial, o cachorrinho do Alexandre de Moraes. Nada disso é crime no final das contas, né? Então, no caso da Zambelli, a invasão de servidor é crime, né? Ou seja, pode ser que ela não tenha nada a ver com isso mesmo, pode ser que tenha sido exagerado, que tenha havido uma injustiça, mas não é uma coisa tão cristalina assim, né? E tudo isso daqui cai por terra se o Congresso meramente não aceitar a prisão dela. O Congresso pode fazer isso. O Congresso pode arrumar essa briga com o STF. O Hugo Mota vai comprar essa briga com o STF? Eu não sei. Não sei se vai ou não vai. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria porque, no final das contas, se não fizer isso com a Zambelli, vai ser mais uma desmoralização do Congresso. Eu já achei uma desmoralização enorme terem permitido a prisão do Daniel Silveira. Pô, o Daniel Silveira, ele falou uma besteira? Ele falou. Eu concordo com o que ele falou, ele foi uma besteira. Mas, de novo, prisão de deputado por algo que ele falou, olha a quantidade de deputados que já foram processados depois do Daniel Silveira. No momento que o Congresso dá uma de pau mole, pô, dá uma palmolescência do Congresso, aí acabou, meu amigo, já era, perdeu o direito para sempre. É o que eu falo, esse negócio de você abrir mão de direito porque o cara mandou, falou alto, não sei o que lá, você nunca mais recupera o direito depois. Hoje, até um tempo atrás, os congressistas tinham o direito de falar o que quisessem e não podiam ser processados. Agora já não está mais assim, já estão processando o Nicolas, processando não sei o que lá, processando fulano, Beltrano, virou festa. Depois que decidiram que o Daniel Silveira não podia falar, o que ele falou foi errado? Foi, ninguém está dizendo que não. Mas a imunidade parlamentar é muito importante no final das contas. A mesma coisa a garantia de prisão de deputado. Porque eu quero lembrar para vocês duas coisas muito importantes. Essas duas medidas, tanto a imunidade parlamentar quanto o caso da proibição de prisão de deputados sem licença da Câmara, foram incluídas na Constituição brasileira exatamente para evitar casos que aconteceram durante a ditadura militar de 64. Os milico mandavam prender deputado a torta direito, né? Teve vários casos de deputados que foram presos porque estavam fazendo oposição ao governo, estavam falando coisas que o governo não gostava. E aí que eu digo para vocês, por isso que é importante a imunidade parlamentar. Mesmo que você discorde do Daniel Silveira, o Daniel Silveira falou uma besteira, beleza. Mas seja lá a besteira que ele falou, não é tão ruim quanto você proibir deputados de falar daqui para frente, porque aí, a partir de agora, se a gente estiver numa nova ditadura, vai estar valendo a regra do Xandão, né? O deputado não pode falar. Ai, mas se ele falar, se ele romper o crime, o liminar, não, o limite da liberdade de expressão que o pessoal... Que besteira isso! É um deputado, ele representa uma parcela da população brasileira. Ele tem o direito de falar a besteira que ele quiser. Né? E não tem limite essa porcaria, não deveria ter, né? Enfim, e a perda do mandato da Zambelli é outra coisa. Os militares faziam isso também, expulsavam os deputados, prendiam os deputados para tirar eles do mandato quando eles começavam a incomodar, não tá votando de acordo com o que o governo quer, a gente começa a prender, começa a arrumar caso, né? E o Hugo Mota deveria prestar atenção nisso, porque a gente está vivendo uma ditadura do Alexandre de Moraes. Ele próprio sabe, ele está sendo ameaçado pelo próprio STF com o caso do pai dele lá na Paraíba, que já estão com um processo lá para processar o pai dele, coisa e tal. Se ele fraquejar agora, nunca mais o Congresso vai ter essa força, tá? Nunca mais o Congresso vai impedir que o STF prenda um deputado. E isso vai abrir um precedente terrível daqui para frente, né? Enfim, essa é a situação. Diz o pessoal que ela já está na lista de difusão vermelha da Interpol. Como eu falei para vocês, eu fiz a busca aqui outro dia, não apareceu o nome dela. Aí estão dizendo que tem uma lista interna que não aparece mesmo, não sei o que lá. Bom, aí eu não sei. Se é verdade, se não é verdade, se ela tá, se ela não tá, eu não sei. O que eu sei para vocês é, primeiro, que me soou muito estranho a rapidez dela ser colocada nessa lista. Como eu mesmo falei para vocês, o caso dela é mais sério que o do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Eu acho que ela iria acabar nessa lista de qualquer forma. Mas a rapidez que a coisa aconteceu, eu não sei se é tão rápido assim. A Interpol tem mecanismos internos de controle, mas enfim, não se sabe se estava ou não estava na lista no final das contas. O fato é que ela já chegou lá na Itália e, segundo ela vai se apresentar às autoridades, certamente já com um pedido de habeas corpus lá na Itália, né? Ou seja, ela vai falar, olha só, eu sou uma perseguida política do Brasil, o Alexandre de Moraes está me perseguindo, está violando a lei brasileira para tentar me prender, e, portanto, eu peço que vocês não aceitem o pedido de extradição dele. Vai funcionar? Não vai funcionar? Eu não sei. Mas o fato é que esse abuso do Alexandre de Moraes aqui nessa coisa, de mandar proibir o filho dela de ter internet, proibir a mãe dela de ter internet,
Ou seja, focar principalmente em proibir, calar ela. Mais do que tudo, o Alexandre de Moraes quer calar a Carla Zambelli. É uma coisa que não dá para entender o motivo disso, qual a lógica disso daí. Ou seja, indica, no final das contas, perseguição contra ela, né? Tá perseguindo ela, né? E aí, esse tipo de coisa, e essa prisão também que foi feita fora do Congresso, né, fora da Câmara, vai mostrar para as autoridades italianas, possivelmente, que ela está sendo perseguida mesmo, e que, portanto, eles devem conceder a liberdade para ela lá na Europa. Ela está fazendo o correto. Eu imagino que ela esteja bem assessorada por um advogado lá, o advogado está sabendo o que vai fazer. Ela vai se apresentar às autoridades, vai dizer que está lá sendo perseguida política e coisa e tal. Vamos ver o que acontece a partir daí, né? Agora, de novo, o que eu acho que seria a coisa mais legal de acontecer é se a Câmara negar a prisão dela. Por quê? Porque aí não tem prisão, meu amigo. Pela lei brasileira, não pode prender uma deputada se não tiver autorização do Congresso. O Alexandre de Moraes não tem autorização do Congresso. Seria uma maneira da Câmara mostrar que está vivo, que não morreu ainda, que não virou um órgão subjacente, um órgão subsidiário do STF. Eu adoraria que o Hugo Mota botasse isso em votação e que realmente a prisão dela ficasse de fora, fosse proibida pela Câmara. Aí ela não perderia nem o mandato, nem a punição até o fim do mandato dela. É muito importante notar isso. A licença da Câmara para ela seria até ela terminar o mandato dela. Em tese, depois que ela terminar o mandato dela, ela poderia ser presa normalmente pelo crime dela, né? Vai ser isso que vai acontecer? Eu não sei. Vamos aguardar os próximos acontecimentos nessa história aqui. Seria muito bom se o Hugo Mota fizesse isso. Será que ele vai ter coragem? Será que ele vai ter bolas para fazer isso? Eu acho que não vai ter não, hein? Mas vamos ver.